É, pessoal, no jogo da seleção contra a Coreia do Sul, o Estevão simplesmente deu um show, marcando 2 gols na partida. E hoje, Thierry Henry reagiu à atuação do garoto e se rendeu ao talento do jovem brasileiro. Fica até o final para ver em detalhes tudo o que foi dito sobre as palavras de Henry e o desempenho do Estevão, porque foi realmente algo especial. O menino está voando. Antes mesmo de chegar à seleção, marcou o gol da vitória do Chelsea contra o Liverpool. E agora, com a camisa do Brasil, já deixou sua marca com 2 gols contra a Coreia, mostrando a que veio. Ele deixa claro, a cada jogo, que tem tudo para ser o futuro da seleção e do futebol mundial nos próximos anos. Detalhe, ele tem apenas 18 anos. Imagina o que esse garoto vai fazer com 24, com mais bagagem, experiência e no auge físico. O mais impressionante é como o Estevão se encaixou na seleção como se já fosse veterano. Não parece aquele garoto que acabou de chegar, tímido, tentando achar o espaço. Pelo contrário, ele joga com naturalidade, conversa com os mais experientes, pede a bola, orienta, chama a responsabilidade. Os jogadores mais velhos, que já passaram por Copa do Mundo, olham para ele com respeito. E isso diz tudo, porque respeito no futebol não se ganha com fama. Se ganha com atitude, com entrega e com o que você mostra no campo. Nos treinos, contam que o Estevão é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Que ele ouve os conselhos, observa, aprende e ainda assim mantém o próprio estilo. Não tenta imitar ninguém, não quer ser o novo alguém. Quer ser o primeiro Estevão. E isso está criando uma atmosfera diferente na seleção. Depois de anos em que se falava de reconstrução, de novas gerações, de falta de identidade, parece que esse menino reacendeu algo. Um sentimento de esperança, de alegria genuína. O torcedor brasileiro, cansado de decepções, começa a ver em Estevão um motivo para sonhar de novo. Porque ele não joga com peso, não carrega aquela ansiedade de ser o salvador. Ele joga leve, com prazer, e isso contagia todo mundo. O futuro de Estevão na seleção parece inevitável, é apenas o começo de uma nova era. Não é exagero dizer que ele tem tudo para ser um dos pilares da próxima geração do futebol brasileiro. Se mantiver a cabeça no lugar, o corpo saudável e a paixão viva, ele pode ser o tipo de jogador que marca uma década. Aqueles que a gente cita pelo nome, sem precisar de sobrenome. Como Pelé, Romário, Ronaldinho, Neymar e talvez em breve, Estevão. A seleção vem de um período de transição, de altos e baixos, de busca por identidade. E o mais curioso é que, quando todos olhavam para o passado em busca de referências, surgiu um garoto do presente, com o futuro nos pés. Ele traz de volta algo que o Brasil andava perdendo: a mistura de arte e seriedade. Dribla como quem dança, mas pensa como quem estuda o jogo. Tem o improviso do futebol de rua e a disciplina do futebol europeu. Essa combinação é rara e pode ser o diferencial do Brasil nos próximos anos. Os técnicos da seleção já perceberam isso. Não é só sobre talento, é sobre mentalidade. Estevão não joga por vaidade, joga por propósito. E essa diferença é o que separa os bons dos lendários. Se continuar evoluindo nesse ritmo, ele pode se tornar a peça central da seleção nas próximas Copas. Aquele jogador capaz de mudar o rumo de um jogo, de carregar um time nas costas, mas sem perder a leveza. Se liga nas palavras do Thierry Henry sobre o Estevão. Ele fez uma ótima partida. Entrou muito confiante. Parecia que já jogava há anos pela seleção brasileira. Venho acompanhando os jogos dele pelo Chelsea e posso dizer que ele atua da mesma maneira lá, com confiança e coragem. É impressionante, nem parece que tem apenas 18 anos. Henry ainda completou dizendo: ele será o futuro do futebol mundial. Vejo o Estevão no mesmo nível de Lamine Yamal. Ambos são jogadores incríveis e não tenho dúvida de que vão disputar o prêmio de melhor do mundo nos próximos anos. Quando um craque do tamanho de Thierry Henry fala isso, o mundo para ouvir. Henry não é de elogiar por elogiar. Ele entende o que é talento. Ele reconhece quando vê algo diferente. E o que ele viu no Estevão foi exatamente isso. Um jogador diferente. Um garoto que joga com a serenidade de um veterano e com a ousadia de quem não tem medo de errar. Aquela mistura rara que separa os bons dos geniais. E o mais impressionante é que Henry o colocou no mesmo patamar de Lamine Yamal, a joia espanhola do Barcelona que já encanta a Europa.
Comparar um brasileiro de 18 anos com uma das maiores promessas do futebol mundial não é pouca coisa. É praticamente um reconhecimento global de que o Estevão está pronto para disputar espaço entre os grandes. O comentário de Henry não foi isolado. Logo depois da partida, jornais ingleses e franceses destacaram o desempenho do garoto, chamando-o de a nova joia brasileira, e dizendo que o Chelsea acertou em cheio ao apostar nele. E é curioso ver isso acontecendo tão cedo. Enquanto muitos jovens ainda tentam se adaptar à pressão, Estevão parece se alimentar dela. Quanto maior o desafio, mais ele cresce. E talvez seja por isso que jogadores lendários como Henry conseguem enxergar nele algo que vai além do talento técnico, uma presença, uma maturidade emocional rara para a idade. As palavras de Henry ecoaram pelo mundo como um sinal de algo maior. Não era apenas um elogio, era um reconhecimento público de uma nova força que está nascendo no futebol. Um garoto brasileiro de 18 anos, vindo das categorias de base, agora sendo apontado por uma lenda como o futuro do esporte mundial. Isso reacende algo que o torcedor brasileiro andava sentindo falta: o orgulho. Aquela sensação de que o futebol do Brasil ainda é capaz de revelar talentos que fazem o mundo parar. Nos últimos anos, o país viveu altos e baixos, questionamentos, cobranças. Mas de repente surge Estevão, um nome que devolve esperança, que traz leveza, que joga com alma. Na seleção, ele representa o novo capítulo de uma história que parecia adormecida. Não é apenas sobre gols ou dribles, é sobre resgate. Resgate da alegria, da confiança, do prazer de ver um brasileiro jogar com brilho nos olhos e coragem no peito. E o mais bonito é que tudo isso ainda é só o começo. O mundo está conhecendo o Estevão agora, mas quem acompanha de perto sabe, ele ainda tem muito a mostrar. A cada jogo, ele cresce. A cada partida, ele amadurece. E o que hoje é promessa, amanhã pode ser legado. Talvez seja cedo para falar em melhor do mundo, mas se tem alguém que pode chegar lá, é ele. Com o tempo, com humildade e com a mesma alegria que o trouxe até aqui, o jogo contra a Coreia do Sul marcou mais do que 2 gols. Foi o momento em que o mundo inteiro percebeu que o Brasil tem um novo protagonista. Estevão não apenas participou da partida, ele comandou. Chamou o jogo, pediu a bola, acelerou, recuou, distribuiu passes como quem enxerga o campo em câmera lenta. Cada toque parecia calculado, mas ao mesmo tempo espontâneo, natural. Era como se o futebol fluísse através dele. Enquanto os companheiros buscavam ritmo, ele já estava em outro tempo, outro nível. Jogava leve, mas intenso, e o mais impressionante era a confiança. Parecia que vestia a camisa da seleção há anos. Sem medo de errar, sem ansiedade, sem se esconder atrás da juventude. O garoto de 18 anos entrou em campo como quem nasceu para aquele palco. Os 2 gols que marcou foram apenas o reflexo daquilo que os olhos viam o tempo todo: talento, visão e coragem. No primeiro, frieza de craque. No segundo, instinto de artilheiro. E em cada jogada, uma amostra de que o Brasil encontrou um jogador diferente, alguém que não carrega o peso da história, mas a continua com leveza. Depois do jogo, os companheiros o abraçaram com admiração. Os mais experientes sabiam o que tinham acabado de testemunhar: um novo ciclo começando diante dos próprios olhos. E quando Henry, lá de fora, se rendeu ao talento do garoto, o reconhecimento se tornou global. O futebol europeu, acostumado a medir tudo com frieza, precisou admitir: o Brasil ainda é o berço do imprevisível, do genial, do humano. Instinto que sempre fizeram o Brasil ser diferente. Seu jogo contra a Coreia do Sul foi o retrato de um começo promissor. 2 gols, personalidade, presença e maturidade rara. Não foi sorte, foi o resultado de anos de dedicação e de uma mente preparada para o grande palco. Thierry Henry viu o que muitos já sentiam: o nascimento de um craque com potencial para marcar época. E se o futebol é mesmo feito de gerações, o Brasil pode respirar aliviado, porque a próxima já começou. Estevão representa o reencontro da seleção com a sua essência: a ousadia, a alegria e a fé no talento. O futuro está diante dos nossos olhos, vestindo amarelo, sorrindo para o jogo e lembrando ao mundo que o Brasil ainda é e sempre será o país do futebol.